Olá pessoal, então resolvi fazer esse vídeo aí, a segunda parte do vídeo anterior que eu estava falando sobre a parte elétrica da Kombi. E tem umas coisas aí que eu fico indignado. Eu participo aí de vários grupos, mais de 20 grupos aí do WhatsApp. Antigamente, há 2 anos, um ano atrás, eu debatia com as pessoas no grupo, mas hoje em dia eu já nem faço mais isso. Não perco meu tempo com isso, entendeu? Respondo as pessoas no WhatsApp quando chama eu, entendeu? Uma coisa que muitos não sabem, tem bastante combeiros aí, amigos meus mais próximos, eles já sabem disso. É, Hoje eu fabrico alavanca de câmbio, entendeu? Tenho a minha oficina, porque no começo de tudo eu fui mecânico. Trabalhei muitos anos de mecânico, larguei a mecânica e parti para a construção civil. Na construção civil eu trabalhei vários anos, acho que 20 anos da minha vida. Tudo que eu tenho hoje é graças à construção civil, não à mecânica. É, Resumindo, nesses 20 anos de construção civil eu me formei em engenheiro elétrico, entendeu? Eu me formei, me especializei em elétrica, parte elétrica de residencial, alta, baixa, predial, industrial, entendeu? É o que eu mais gosto de fazer, adoro até hoje fazer, entendeu? É elétrica de casa. Mas tem diferença, eletricista, parte elétrica com eletrônica. Não sei, não manjo muito de eletrônica que essas partes de Kombi, entendeu? Mas como a Kombi ela tem as duas partes, que é a parte eletrônica e a parte elétrica, hoje eu vejo nos grupos, até mesmo amigos meus aí fazendo umas coisas aí que me deixa pasmo, entendeu? Tem gente que não vai gostar e fala, pô, por que você não falou isso aí antes? Não sabia. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem muita gente que debate sobre geladeira 12 volts, frigobar. Vou colocar um frigobar 12 volts, é melhor do que a 110? Não existe geladeira 12 volts. Para começo de conversa, não existe frigobar 12 volts. Isso que a pessoa tem que entender. Não existe. Não tem possibilidade de inventarem. Até hoje não inventaram um motor de geladeira 12 volts. Não tem possibilidade. Vocês podem ir num cara que enrola motor, um profissional que faz o motor, ele vai te falar: não existe motor de geladeira 12 volts. O que é? Você compra um frigobar 12 volts, nada mais é do que um inversor que vai num motor 220. A geladeira 12 volts ela é 220, ela não é 12 volts, certo? E por que ela é 220? Ela é 220 por quê? Eu fiz aqui um desenho aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Qual seria a parte elétrica ideal da Kombi? A minha Kombi é toda errada, entendeu? A minha Kombi é toda errada, porque quando eu fiz ela vários anos atrás, eu não me atinei para essa realidade, entendeu? Mas agora o próximo motorhome que eu montar e o próximo Kombi que eu montar, que eu quero montar uma outra bem montadinha para ir viajar, eu vou fazer totalmente diferente do que é agora, entendeu? Eu vou fazer o correto. Porque hoje eu tenho a prática, que nem eu tenho a prática da eletricidade, certo? Cálculos de eletricidade eu sei fazer todos, entendeu? E a maioria é tudo errado e eu vou mostrar para vocês por quê. Qual seria o ideal? Por que motorhome, que é ônibus grande, aí é diferente de Kombi? Vou mostrar para vocês isso também. Um motorhome ele fica aí uma semana com a energia tranquila, de boa, entendeu? Enquanto uma Kombi o cara coloca 3 4 5 baterias lá e dura 2 dias. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Como que eu vou explicar? Eu vou explicar para vocês entenderem pelo chuveiro da casa, certo? Pelo chuveiro, daí para vocês entenderem melhor. Como que eu faço para descobrir qual o disjuntor correto que eu vou colocar para o chuveiro da minha casa, certo? Primeiro, você vai ter que saber, vou mostrar aqui. Aqui eu fiz aqui um desenho para vocês entenderem. Eu vou colocar na minha casa um chuveiro de 6.800 watts de potência, correto? Que é um super gigante. Hoje em dia, geralmente, os chuveiros são 4.800, 5.400 no máximo. Mas tem aí de 7.200, certo? Então eu coloquei aqui 6.800 só para vocês entenderem. Disjuntor. Como que eu vou saber qual disjuntor que eu vou colocar para esse chuveiro, certo? É simples, você vai pegar aqui
um chuveiro de 6.800 watts, você vai dividir por 220, ele vai dar um disjuntor de 30,90, certo? Se você colocar hoje em dia disjuntor de 30, você não acha, de 31 não acha, tem o de 32 amperes, certo? Se você colocar um chuveiro 110 de 6.800, você vai fazer o mesmo cálculo. 6.800 dividido por 110 vai dar um disjuntor de 61. Você vai ter que colocar um disjuntor aí de 65, 62, 65. Se vocês verem aqui, ó, a carga é o dobro. Você entendeu? O 110 ele puxa o dobro que o 220. Se você for fazer no chuveiro isso aqui, ó, para o 110, se você colocar um fio 4 milímetros, ele vai aguentar essa potência aqui. Se não for muito longe, né, for uma distância aí razoável, ele aguenta um fio de 4. Para esse daqui, você tem que colocar de 6 no mínimo, senão o fio vai pegar fogo. Por quê? Porque ele puxa muita carga. Isso funciona mesmo com a Kombi. Eu coloco aqui, ó, ideal para um home seria um inversor de 12 para 220 e você ter tudo 220 dentro da Kombi. Agora, melhor seria ainda se fosse uma bateria de 24 com um inversor de 24 para 220. Aí seria o top do top. Só que o alternador da Kombi é de 12, ele não vai carregar isso aqui. A não ser que você adapte um outro alternador de 24 aí ou carrega a bateria só no carregador, na tomada. Aí daria para colocar uma bateria de 24 e um inversor para 220, 24 para 220. É mais barato. Por que o inversor 110, o 12 para 110 é mais caro do que os outros? Aqui, ó, inversor, vamos por aqui. 12 para 110. Por que o inversor 12 para 110 é mais caro? Porque ele tem que ser mais reforçado, porque senão ele não aguenta o baque. Ele é mais fraco por causa desse sistema, ele tem que puxar mais carga. E isso sugando mais a bateria, você entendeu? Agora você vai falar assim, não, mas existe, tem gente aí que vai teimar, vai falar, não, existe motor de geladeira 12 volts. Não existe, não existe. Outro exemplo que eu vou te dar um motor de arranque do carro, ele é 12 volts, entendeu? São motores de indução, motor de indução não existe motor de indução 12 volts que funciona igual da geladeira. O motor de arranque do carro, ele é 12 volts, para você ter uma base. De carro, de caminhão já é 24, porque o motorzinho ele não ia aguentar rodar o motor do caminhão se ele fosse 12 volts, ele já é 24. Mas aí, como que você vai entender o que eu estou querendo dizer? Se você pegar um motor de arranque, certo? Se você pegar um motor de arranque e ligar ele na bateria e deixar ele rodando direto aí por 5 minutos, 10 minutos, ele vai torrar a bateria sua. Por quê? Porque ele é um motor para funcionar só 2, 3 segundos, entendeu? Não é um motor para ficar funcionando 40 minutos igual um motor de geladeira. Por isso vem o inversorzinho. E a pessoa vai lá, gasta R$2.200, R$2.500 numa geladeira 12 volts, achando que está comprando uma geladeira 12 volts. Viu? Dá para você pegar uma geladeirinha, compra um inversorzinho bom. Lembrando que para funcionar a geladeira tem que ser inversor, ele tem que ser senoidal. Se for onda quadrada, dependendo do inversor, não roda o motor da geladeira, certo? Agora, se você pegar uma geladeira 220, olha aqui para vocês entenderem. Se você pegar um inversor, se o frigobar for 110, um inversor de 12, da bateria de 12 para 110, ele tem que ser mais ou menos na faixa de, no mínimo, 1000 watts, o inversor, certo? Porque senão ele não vai aguentar rodar a geladeira, tem que ser senoidal. Se você pegar de 12 para 220 aqui, ó, você pode ser um inversor até menor. É isso, por isso que a geladeira tem uns inversorzinhos pequenininhos, entendeu? Ele vem acoplado já no motor do inversor que transforma de 12 para 220. Então, não existe geladeira 220, não existe geladeira 12 volts. Beleza? Fica a dica aí. Às vezes não compensa o dinheiro que você gasta aí, beleza? E eu não podia deixar de mostrar minha janela no final. É nóis, pessoal. Vou ficar por aqui e espero que vocês tenham entendido aí. Bora trabalhar.